iniciar o nosso trabalho, a gente vai precisar de um bastidor de madeira. Ele vem dessa forma, ó, ele encaixa uma parte na outra. Ou seja, um bastidor você consegue fazer 2 peças. A gente vai usar só uma parte, ó. Aqui eu tô com um bastidor um tamanho menor. O nosso molde, na hora que a gente imprimir, ele é um tamanho não tão grande, então eu tô usando esse tamanho de bastidor para colocar o molde aqui no centro, a plaquinha do nome embaixo. Eu achei esse tamanho ideal para fazer a nossa peça, mas você pode escolher um tamanho maior ou um pouquinho menor. Esse daqui, ele tem a medida de 22 centímetros de diâmetro, mas você pode trocar também o tamanho, usar a sua imaginação. Vai precisar também de um pincel. Esse pincel é um pincel simples, de maquiagem mesmo. Eu comprei numa lojinha bem baratinha, eu paguei nesse pincel. Eu uso ele só para isso. A gente vai usar ele para fazer o blush do nosso leãozinho. A gente vai precisar também de tinta de tecido. Aqui eu tô usando na cor branca. Qualquer marca, tá? Aqui eu tô usando na cor rosa bebê. Você pode usar um tom de rosa um pouquinho mais escuro. Quem não tiver tinta de tecido, pode estar usando o blush normal, que é o blush de maquiagem que você já tem na sua casa. Eu prefiro usar a tinta. A gente vai precisar também de um estilete comum. A gente vai usar para vazar os moldes, que fica mais fácil trabalhar com o molde vazado. Tá? Um estilete comum que você tiver aí na sua casa. Bom, eu tô usando também a caneta Fantasminha, aquela que apaga com calor, e uma caneta comum. Algumas partes a gente vai usar a caneta comum para economizar a Fantasminha, que ela é uma caneta um pouco mais cara. A comum vai ser para riscar o molde na parte de fora. E a caneta Fantasminha a gente vai estar usando nas partes que a gente vai bordar e vai apagar depois ela com o secador, tá? Na parte que a gente riscar o feltro. A gente vai usar também essa linha aqui, é uma linha de pesponto. Ela é uma linha mais grossa, serve para você bordar. No caso, eu vou usar nas nossas folhinhas, a gente vai bordar o cabinho da folhinha, que é opcional também, tá? Nessa peça eu finalizei sem o bordado, mas eu vou ensinar vocês a fazerem o bordado. Olha, é uma linha bem grossa. A gente pode usar também essa linha aqui, a linha de meada. Eu prefiro trabalhar com ela, ó. Ela vem com 6 fios. Então, para a gente fazer o bordado da sobrancelha do leãozinho, o focinho, ó, a preta seria para o focinho. A marrom a gente usa para fazer a sobrancelha. E a verde você pode usar no cabinho da folha também, é opcional. Eu prefiro essa linha. Caso você não tenha, você pode usar a linha de costura comum. A gente vai precisar também de um pedacinho de termocolante duplo e um pedacinho de feltro. Essa parte a gente vai fazer o narizinho do leão. A gente vai riscar depois um termocolante, que já vai estar fixo no feltro, tá? Com o calor do ferro, eu vou ensinar vocês certinho essa parte. É mais fácil para a gente cortar assim, dessa forma, porque é uma peça pequena. A parte do focinho, eu separei aqui um retalhinho de tricoline numa cor bege bem clarinha. Um retalho de termocolante duplo e um pedacinho de feltro, o mesmo pedacinho que você for usar no rostinho. Aqui eu tô usando uma cor bege, bege mescla. E eu escolhi o tricoline num tom mais clarinho, para ter uma sobreposição de cor, para o focinho se destacar. Aí nessa parte a gente vai fazer um sanduíche aqui, a gente vai dublar feltro com termocolante e com tricoline. A gente vai usar esse material aqui, que ele é conhecido como espuma paque. Se você não tiver, esse deve ter aproximadamente uns 8 milímetros, ele é bem grosso. Se você não tiver esse material, você pode ir fazendo dublagem com EVA. Você vai colando várias camadas de EVA até ele ficar bem grossinho e você faz o recorte também. Aqui eu tô usando 2 recortes de feltro na cor bege mescla, ó, pra gente fazer o rostinho. Eu escolhi essa cor, mas fica à vontade para fazer da cor que você quiser. E a espuma paque, ela vai ser o recheio do rostinho do nosso leão.
Bom, para a juba do leão, eu escolhi esse feltro marrom. É um tom de marrom não tão escuro e também não é tão clarinho. É um marrom médio. E a gente vai usar dois pedaços, né? Dois recortes e um recorte também do termocolante duplo. A gente vai dublar e vai riscar a jubinha do leão. Vai fazer uma dublagem, né? Feltro com feltro, para ele ficar mais rígido, mais durinho, para ficar um acabamento mais legal. Aqui eu tenho um pedacinho de tricoline 100% algodão, pode ser qualquer tecido 100% algodão. Na hora de usar o ferro, eu coloco ele por cima, a peça embaixo. Ele não deixa derreter o feltro com ferro, não deixa grudar a cola do termocolante no ferro e estragar o seu trabalho. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu não uso ferro a vapor, eu uso ferro normal e sempre um paninho por cima, né? Para a peça não grudar, não estragar, não derreter. É uma dica bem legal. Eu vou estar usando essa ferramentinha porque eu já tenho ela, tá? É um fazedor de bolinha em vários tamanhos, ó. Tem bolinhas bem pequenininhas, bolinhas maiores. Eu vou usar na bochechinha do leão. Quem não tiver esse material pode usar o cabinho do pincel mesmo, mergulha na tinta, tá? Não precisa ter a ferramenta, você pode usar qualquer cabinho, mas como eu já tenho ela, eu vou estar usando ela mesmo. Eu vou usar também esse cordão. Eu não sei o nome dele, gente. É um cordão, ele parece uma palha. Ele é bem rústico. Esse cordão você vai encontrar em qualquer armarinho que vende aviamento, qualquer lojinha de embalagem, você encontra esse fio aqui. Ele vem assim, ó, geralmente ele vem em rolo e ele parece uma palha mesmo, uma cordinha, tá? Eu vou estar usando ele. Ele é fácil de achar. Bom, a gente vai precisar usar também o ilhós. Aqui no caso eu tenho na cor dourada. Ele tem várias cores no mercado, tem branco, prateado, infinitas cores. Eu vou usar esse porque é o que eu já tenho mesmo. Você pode usar a cor que você quiser. A gente vai precisar para colocar na nossa plaquinha e a gente vai pendurar aquele cordão que eu mostrei agora pelo furinho do ilhós. Bom, a gente vai precisar também de EVA. Esse daqui é aquele EVA bem fininho, ele é bem molinho também. A gente vai passar cola, colar mais uma camada em cima, vai dublar ele e ele vai ficar bem rígido para a gente fazer a plaquinha com o nome. Lembrando que você pode dublar também vários pedaços de EVA e deixar ele aproximadamente com mais ou menos uns 8 milímetros de espessura. Você consegue também fazer o rostinho, você não precisa ter aquela espuma PAC. Se você não tem, você pode estar usando o EVA. A gente vai estar usando também a cola de silicone líquida ou cola de silicone fria, não sei qual o nome que vocês conhecem. Pode ser qualquer marca da sua preferência. Bom, a gente vai precisar também de retalhos de tricoline na cor verde, verde escuro, verde claro, até marrom também, se você achar legal, para a gente fazer as nossas folhinhas, um pedaço de feltro e um pedaço de termocolante duplo. A gente vai fazer aquele sanduichinho, vai dublar também, da mesma forma, feltro com termocolante, termocolante com tricoline, vai ser essa forma. Ó. O termocolante vai ser o recheio, depois a gente tira a película e passa o tricoline em cima com ferro. E a gente vai fazer um sanduichinho. É interessante você usar várias cores de tricoline, vários tons de verde, fica muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou algumas folhinhas que eu já cortei. Eu usei vários tons de verde. Ó, você vai usar sua criatividade. Eu só tô mostrando aqui, ó, tem vários tons, verde escuro, ó, verde com poá, verde limão. Mas você pode usar sua criatividade. Se você quiser usar uma cor só de folhinha também, pode usar, tá? É que eu achei que ficou legal misturar as cores, eu acho que fica mais alegre a nossa peça. Mas é só uma dica, ó, que bonitinha. Bom, depois de dublado, ó,
vai ficar assim nosso sanduichinho. Tá vendo? Ó, tricoline, feltro e o termocolante no meio, a gente risca depois as folhinhas e corta. É bem facinho de fazer. Eu tô usando também uma etiqueta com o meu logo. Uma etiqueta comum de cetim, a gente vai até colar ela na peça. Eu acho importante você sempre colocar uma identificação do seu trabalho na peça. A sua cliente sempre vai ter uma referência para poder indicar para alguém o seu trabalho. Eu acho importante você colocar uma etiqueta também. Eu tô usando esse botão, que é um botão que eu já tenho, é um botão meia pérola, com um pezinho, ó. Eu vou cortar, eu vou tirar esse pezinho aqui fora, vou cortar com alicate, ele vai virar uma meia pérola. Se você já tem a meia pérola comum, melhor. Mas se você tem esse tipo de botão, você pode usar também para fazer o olhinho. Dá para usar também. Eu vou usar porque eu já tenho esse modelinho e eu corto o pezinho e ele fica perfeito. A gente vai precisar também de tesoura. Você pode usar qualquer marca, qualquer modelo, a que você já tem aí na sua casa, tá acostumada a usar ela, ó. Eu gosto dessas pequenininhas também para cortar as pecinhas menores. O importante é que a sua tesoura tenha um bom corte, um bom fio. Aí você pode usar da sua preferência mesmo. Bom, aqui é o ferro que eu uso, tô mostrando aqui para vocês. Eu não costumo usar na função vapor, eu uso ele normal, eu coloco na temperatura de algodão, que é uma temperatura boa. Esse aqui é um ferro leve, ó. Pode ser qualquer ferro que você já tenha o costume de usar, tá? Ferro comum. Bom, aqui o nosso molde, eu indico vocês já imprimirem numa cartolina ou papel cartão. Repare que aqui tem o rostinho do nosso leão, aqui embaixo a juba, mas você pode usar sua criatividade também e usar só a parte de cima, você tem um urso e dispensa a parte de baixo. Então, você pode fazer um enfeite também de ursinho da floresta, que é um molde 2 em 1. Eu prefiro trabalhar com o molde todo vazado. A gente vaza essa parte interna aqui com estilete, é muito mais fácil para riscar. Essas partes pequenininhas também a gente faz uma espécie de uma reguinha. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Ó, aqui eu vou pegar o molde já vazado. Aqui a jubinha normal, a gente corta com a tesoura, e aqui o rostinho, ó. Repare que, ó, eu vazei o focinho. Tá vendo? Todas essas partes pra gente poder riscar depois no feltro, fica muito mais fácil. Então, a gente usa a caneta fantasminha para riscar. Não, em volta é a caneta comum. Opa! Caneta comum, pra gente não gastar fantasminha. Fantasminha seria só nas partes vazadas. Sobrancelha, bochechinha, focinho. Aqui, ó, eu fiz o molde vazado da folhinha. Olha como é fácil pra gente riscar. Eu vazei todo o molde até o focinho, ó, do nosso leãozinho. Eu vazei a boquinha onde a gente vai bordar. Aí a gente coloca a caneta aqui, fantasminha, ó, risca, depois apaga com o secador. Tá vendo? A gente encaixa, ó, no próprio risco e faz a marcação. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu cortei uma folhinha separada. Olha como a gente tem um pouco de dificuldade para a gente riscar o molde dessa folhinha. E quando você faz o molde vazado, na espécie de uma plaquinha, você tem um apoio para segurar seu molde e olha a facilidade para fazer o risco. Vai ficar muito mais prático trabalhar assim, dessa forma. A gente vai precisar também de cola quente. Algumas partes a gente vai ter que fixar com a cola quente mesmo, não pode ser a cola líquida. E eu tô usando aqui um alicate, que eu já tenho em casa também, para cortar o pezinho daquele botão. Quem já tiver a meia pérola não precisa do alicate. Bom, agora a gente vai vazar nosso molde, lembrando que esse molde, ele é 2 em 1. Aqui a gente tem um rostinho que serve tanto para o leãozinho, que você for usar junto com a juba, ou esse rostinho, ele vira só um urso também, caso você não queira fazer o leão, você tira a juba, ele vira um ursinho. Essas partes menores eu vou ensinar a vazar também da mesma forma que eu fiz com a folhinha.
Então, esse molde é um molde 2 em 1. Esses pedacinhos também a gente vai vazar com estilete, para ficar dessa forma. Olha como fica prático para a gente riscar o molde vazado, né? Você ganha tempo, é praticidade, fica perfeito o acabamento, o risco. A gente vaza todas as partes, aqui é a boquinha, né, ó. Na hora de bordar, aqui a gente usa a caneta fantasminha, o narizinho, tá vendo? Eu fiz tipo uma reguinha. Aí é bom você imprimir já o seu molde num papel mais durinho, numa cartolina ou no papel canson. Essa parte aqui normal a gente corta com a tesoura mesmo, não precisa ser com estilete. Vamos começar a vazar o nosso molde, ó. Todos esses pedacinhos a gente vai tirar o focinho também. Aqui na lateral a gente vai fazer umas reguinhas para ficar mais fácil pra gente cortar também. Eu vou ensinar para vocês. Não tem segredo, é fácil. Bom, praticamente você vai precisar de um estilete e uma base de corte. É super tranquilo fazer. Eu vou começar fazendo aqui com o focinho. Bom, uma dica importante para ficar perfeito o corte do nosso molde é a gente ir virando a folha aos poucos e não ter pressa para cortar. Corta devagarzinho para ele ficar bem redondinho, bem perfeito e sem pressa, gente, porque senão vai ficar torto, não vai ficar legal na hora de riscar. Você vai acompanhando e girando a folha. Toma cuidado também com o estilete, né? Ó, super fácil. Já tá vazado o nosso focinho, agora fica fácil de riscar. E eu vou ensinar também, ó, eu vou fazer a sobrancelha agora. Repare que é uma parte bem pequenininha e bem delicada, mas é muito fácil, não tem segredo. Vai com cuidado. Pronto, já tirei a sobrancelha. Bom, ó, a facilidade para riscar o molde. A gente vai fazer isso em todas as peças, mas agora eu vou mostrar aqui o narizinho também, como que eu vou fazer uma espécie de uma reguinha. O narizinho a gente faz da mesma forma, corta devagar, sem pressa, para ele ficar super redondinho, super perfeito. E vai girando a folha aos poucos. Pronto, já tá cortado, ó. A gente retira. Aqui a gente vai fazer uma espécie de uma reguinha, ó. Ó, a gente vai segurar ela e riscar. É muito mais fácil a gente riscar dessa forma. Aqui tá a nossa juba, nosso rostinho. Olha o focinho do leão, que gracinha. Muito mais fácil pra gente riscar, passar ele pro feltro. O rostinho vai ficar praticamente assim, a gente vai decorar com umas folhinhas, a plaquinha vai ficar embaixo. Mas o rostinho do nosso leãozinho, ele vai ficar mais ou menos assim, dessa forma mesmo, nesse formato. Então, por enquanto é um rostinho de papel, a gente vai transformar agora no rostinho de feltro. Vamos lá? Mãos à obra, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. 2 pedaços de feltro para o rosto. Eu vou costurar na máquina de costura esse feltro. Quem quiser usar o ponto caseado, também pode fazer no ponto caseado. Ó, a gente vai centralizar. Vai riscar toda a volta do nosso molde com a caneta comum. Risca em volta, é super fácil, ó, caneta comum mesmo. Aqui a gente vai usar a caneta comum para economizar a fantasminha. É importante você deixar uma sobrinha de tecido, porque a gente vai costurar na máquina de costura e vai desvirar. Então, ó, só contorna, ó, não tem segredo. Contorna toda a volta do rostinho. Bom, prontinho. Aqui eu vou dar uma reforçada nessa parte que ficou muito clarinha. Já tá pronto o nosso rostinho. A gente vai passar na máquina de costura, mas antes, eu vou alfinetar, para o nosso feltro não andar na hora da costura. Vou colocar uns alfinetinhos aqui.
Aí você vai alfinetando toda a peça, para ela ficar bem firminha. Pode usar bastante alfinete, não tem problema, não vai ficar marcado o furinho no feltro. Eu prefiro usar assim bastante para ficar legal. Aí agora a gente vai passar uma costurinha reta em toda a volta do rostinho do nosso leão. Quem for fazer o ponto caseado à mão para fechar o rostinho, recorta no risco, tá? Recorta no risco, faz o ponto caseado, mas não esquece de colocar o recheio para fazer o ponto caseado. Colocar a espuma pack de recheio, ó, tá? Quando for caseando, coloca por dentro, mas pode fazer à mão também. Essa espuma é uma espuminha grossa, né? Vai dar um acabamento legal para nossa peça. Vai deixar o rostinho bem durinho. Aqui também não tem segredo, a gente vai riscar o nosso molde aqui nessa plaquinha. Risca toda a volta, caneta comum. Lembrando que quem não tiver a espuma pack, faz várias camadinhas de EVA colada até ficar bem grossinho, uns 8 milímetros. E pode estar usando o EVA também no rostinho. Prontinho. Agora a gente vai recortar todo esse risco. Prontinho, pessoal. Vamos para a máquina agora. Bom, aqui eu vou estar usando a costura reta. O número do meu ponto é o número 3.0. Não esquece de dar o retrocesso no começo e no final. Costura com calma, não precisa ser muito rápido para não ficar torta a sua peça. Vai devagarzinho, para ficar bem redondinha e para ficar um acabamento perfeito. Agora a gente vai começar o corte da nossa peça. Lembrando que é interessante você deixar uma espessura pelo menos de meio milímetro em volta, não corta muito próximo da costura, porque você vai estragar sua peça, vai ter que refazer ou vai acabar perdendo material. Corta com pelo menos meio centímetro de espessura. Não corta muito perto da costura, porque ela vai abrir. A gente corta toda a volta, tira esse excesso de material. Bom, como o rostinho é bem redondo do nosso leãozinho e para ficar um acabamento perfeito, a gente vai pegar uma tesourinha e vai fazer vários piquezinhos em volta de toda a peça, todo o rostinho, tomando muito cuidado para não chegar próximo da costura da linha, porque se o corte da tesoura chegar muito próximo, você vai acabar descosturando. Então, vai com cuidado, ó, são vários piquezinhos bem próximos. Na hora que a gente desvirar essa peça, ela vai ficar bem redondinha. Por isso que a gente tá fazendo esse piquezinho. Vai com cuidado, tá? Tenta não encostar na costura e vai fazendo toda a volta. A gente vai continuar fazendo todos esses piques pela peça inteira. E como eu costumo dizer, artesanato também é uma terapia, então não tenha pressa. Faça com amor e carinho, que a sua peça vai ficar linda e perfeita. Vou aproveitar que eu tô cortando aqui e pedir para você se inscrever no meu canal, dar um like, compartilhar esse vídeo, comentar se você gostou do conteúdo. O meu canal é novo e eu pretendo trazer muito conteúdo gratuito para você. Aí eu conto com a sua ajuda também. Compartilha esse vídeo, comenta, fala se você gostou dessa peça. Bom, já tô terminando aqui. Ó, ele vai ficar assim, ó, todo abertinho. Deixa eu cortar mais um pouquinho aqui. Ó, ele vai ficar todo abertinho. E na hora que desvirar a peça, ele vai ficar totalmente redondinho. A gente vai abrir aqui também somente uma camada do feltro. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso agora. E depois a gente vai desvirar. Agora a gente vai abrir a nossa peça.
Lembrando que a gente vai cortar só uma camada de feltro, é só de cima, de baixo não é para cortar. Então, toma cuidado para não furar de baixo. Vai fazendo um furinho com cuidado. Você pode fazer o seguinte, ó. Corta só um pedacinho superficial do feltro, enfia a pontinha da tesoura, ó, e vai abrindo uma lateral, abre a outra. Pode fazer um corte grande, não tem problema, não vai aparecer o acabamento. Agora, a gente vai desvirar a nossa peça. Desvira com cuidado para o feltro não esgarçar muito. Ó, vai desvirando com cuidado. Aqui a peça já tá quase toda desvirada. Agora, com auxílio do cabinho do pincel mesmo, a gente vai acomodando, ó, a gente vai fazendo contorno, desvirando e vai acomodando o feltro para ele ficar totalmente desviradinho, ó. Aqui mais uma orelhinha. Usa um cabinho de pincel mesmo. Nunca usa a ponta da tesoura para desvirar a peça. Pode acabar furando o feltro ou estragando a peça. Bom, ó, aqui já tá pronto, desvirado. Agora, a gente vai pegar essa espuminha e vai encaixar por dentro. Você pode dobrar ela, não tem problema, ela não quebra. Não precisa ter medo, ó. Coloca por dentro e aqui você dobra novamente pra dentro, ó. Encaixa por dentro. E agora, a gente vai acomodar ela com os dedos mesmo. E na parte da orelhinha, a gente pode acomodar com o auxílio do pincel. Vai arrumando a orelhinha, ó. Ele encaixa certinho. Vai acomodando com a mão. Toda a lateral, ó. Ele vai acabar ficando perfeito. Vai acomodando com a mão mesmo, ó. Bom, aqui ele já ficou uma gracinha, mas aqui atrás a gente tem que fechar esse corte. Pega uma agulha e linha. Tá vendo que essa parte de trás, o feltro tá um pouco frouxo. A gente vai ter que repuxar ele, encontrar pontinha com pontinha de feltro. Aqui a gente vai fazendo um pontinho à mão mesmo, só pra fechar. Não precisa ser perfeito, é um pontinho rápido. Essa parte não vai aparecer, vai ficar escondida no acabamento, mas a gente precisa unir para esticar esse nosso feltro, para ele ficar bem acomodado na peça. Então, vai fazendo um pontinho à mão mesmo, do seu jeito. Repara como já tá esticando o nosso feltro. E a gente tá encontrando, ó, pontinha com pontinha. Isso que vai dar um acabamento perfeito pro nosso rostinho, sem sobra de feltro. Então, é importante que você realmente feche esse corte até o final. E depois a gente vai colar a jubinha do leão em cima desse corte. Então, não vai aparecer nada, mas você tem que fechar. Terminando já, a gente dá um pontinho de arremate aqui na peça. Prontinho. Agora, a gente vai acomodando um pouquinho com a mão e tá prontinho. Aqui eu já risquei o nosso feltro, a sobrancelha. E vou começar a bordar com a minha linha de meada e vou fazer um pontinho atrás. Então, ó, eu faço um pontinho normal e pulo um pontinho pra frente. Eu volto pra trás, jogo um pontinho pra frente e puxo novamente. Volto no pontinho de trás e pulo uma casinha pra frente. A gente vai fazer isso até terminar a nossa sobrancelha. Lembrando que o nozinho fica lá atrás, onde você já costurou. E não vai aparecer também esse acabamento. Ó. E agora, a gente finaliza aqui.
Bom, a linha tá lá atrás, ó, junto com o nosso corte, a gente repassa já a linha pro outro lado. Ela também não vai aparecer. Não precisa cortar a linha, já pode passar direto. Aqui a gente vai continuar na outra sobrancelha, da mesma forma, com pontinho atrás. Então, ó, eu vou fazer um pontinho normal, joga um pontinho pra frente, volta lá atrás, encontra com aquele pontinho e joga mais um pontinho pra frente. Volta atrás, joga uma casinha pra frente. A gente continua fazendo ele até terminar o risquinho da sobrancelha. Bom, o último pontinho aqui, ó, vou sair com a agulha. Vou jogar a agulha lá atrás para finalizar o pontinho. Bom, aqui está, ficou pronto. Aqui no final a gente dá um pontinho de arremate. Lembrando que essa parte vai ficar totalmente escondida com o acabamento da jubinha do leão. Agora a gente corta a linha. Prontinho. Agora a gente vai usar esse alicate para cortar o pezinho do botão. Olha como é fácil, ó. A gente encosta, segura. Ele corta super fácil, ó. Já tem um olhinho pronto, uma meia pérola. Prontinho. Aí, eu já fiz aqui, ó, as marcações. Agora, a gente vai colar o olhinho e eu vou estar usando aquela cola de silicone líquida. Usa pouca cola, não coloca muito, é só uma gotinha, para não correr o risco de vazar a cola no feltro e não ficar um acabamento legal. É só uma gotinha. A gente pressiona um pouquinho, ela não demora muito para colar. Acho que já tá bom. Agora, a gente vai fazer isso com outro olhinho, da mesma forma. Coloca só um pouquinho de cola, é uma gotinha. E a gente vai colar o próximo olhinho. E vai segurar um pouco também, para ele colar certinho. Agora, a gente segura. Bom, essa cola não demora para colar, mas é bom você pressionar um pouco, não ter pressa. Ó, já colou esse também. Bom, já liguei o ferro aqui, agora eu tô com o meu recorte de feltro, 2 recortes, e o recorte de termocolante. Vou centralizar o termocolante no recorte de feltro. Vou passar o ferro. Passa bastante para derreter bem a cola. Eu tô usando na temperatura algodão, tá bem quente. A gente retira a película. Aqui ainda não derreteu bem, ó. Eu vou passar mais um pouquinho do ferro para poder tirar a película. Passa bem o ferro, tá? Retira essa película. Ele já tem cola do outro lado, ó. Agora, a gente pega outro recorte de feltro e posiciona por cima. Bom, a cola já aderiu aqui, só que a gente vai usar o ferro, o calor do ferro para derreter mais ainda. Vou usar o paninho, eu fiz errado no começo, acabei não usando o paninho, ó. Tá vendo que tem uma sobra de cola aqui? E isso pode grudar no ferro, pode grudar no feltro, pode estragar a sua peça. Eu vou retirar essa parte, mesmo usando o paninho, eu vou retirar essa parte. Que a gente também não quer o nosso paninho cheio de cola, né? E depois grudando no feltro, então retira. Se a cola tá saindo pra fora, você retira.
E ela gruda bem, ó, gente, olha como gruda bem. Isso solta no ferro, tá? Então, sempre coloca o paninho. Eu acabei não colocando na primeira parte, mas tem que colocar em todas. Coloca o tecido por cima, agora você passa, ó, sem preocupação. Pode passar sua peça, não vai derreter feltro, não vai derreter cola no feltro. Aqui a gente já dublou, ó, ele já ficou um feltro duplo, bem durinho. Mas eu vou passar mais um pouquinho de ferro ainda, pra cola aderir mais ainda no feltro. Ó, eu vou passar mais um pouco, vou deixar derreter bastante. Bom, terminei aqui, ó. Repara que nosso feltro acabou aderindo até mais a cola, ele ficou mais encorpadinho e tá pronto já. Agora a gente vai aproveitar o ferro ligado, né? Vamos fazer essas partes de termocolante. Aqui um pedaço de feltro pro narizinho. Aqui é só feltro com termocolante. Ó, posiciona. Coloca o paninho por cima. Ó, agora a gente retira. Ele já colou no feltro. E aí, a gente vai riscar o nosso molde aqui, o nosso narizinho. Bom, vamos aproveitar para fazer todas essas etapas de termocolante e ferro, né? Aproveitar o ferro. Aqui o feltro com termocolante. Coloca o paninho por cima. Deixa derreter bastante. Prontinho. Agora a gente vai tirar a película do termocolante. Ó, retira. Aí a gente vai pegar o pedacinho de tricoline, vai posicionar. Repara que ele já até cola, ó, mas aí você posiciona certinho e ele vai colar e vai aderir mais ainda com o calor do ferro. Gente, mais uma vez eu esqueci de colocar o paninho. Mas o meu tricoline tá um pouquinho maior que a cola, ó, não soltou, mas é perigoso. Não façam isso. Coloca sempre o paninho. Vamos lá de novo. Coloca o paninho. Agora sim você abusa do ferro. Pronto. Aqui a gente vai riscar o nosso focinho. Agora a gente vai fazer a parte da folhinha, ó. Feltro, termocolante. E não faz o que eu tô fazendo, porque eu não coloquei o pano, tem que colocar, viu, pessoal? Eu tô gravando e eu tô esquecendo de colocar, mas ó, pano. Prontinho, agora a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai retirar essa película. Ó, retira a película. Agora a gente pega uma outra faixinha de tricoline pra fazer a folhinha, ó. Coloca por cima. E agora a gente não esquece, põe o paninho também por cima. E vamos passar, gente. Passa bastante pra derreter bastante a cola. Ó, só não fica muito em cima, no mesmo lugar, pro feltro não derreter também. Ó, já tá dubladinho, já tá pronto. Bom, agora a gente pega o feltro marrom, que já tá dublado. A gente vai riscar a juba do leão com a caneta comum mesmo. Como o feltro é um pouquinho escuro, passa 2 vezes o risco, que dá pra você enxergar bem depois, pra você poder cortar a sua peça. Vai fazendo esse contorno em toda a volta do molde. Prontinho, ó, dá pra enxergar bem, ó, passei 2 vezes o risco. Agora a gente vai cortar. Como que a gente corta? A gente vai pegar essa parte da caneta e vai deixar ela pra fora da tesoura. Então, a gente corta do risco pra dentro, ó. Vai cortando devagar, tá vendo? Uma tesoura com bom corte, ó. Chegou na pontinha, vira a tesoura.
Faz a curvinha, ó, da juba. Não tem segredo, ó, vai devagar e deixa o risco para fora. Então, olha só como a gente deixa a peça perfeita, sem risco de caneta, ó, porque o risco tá ficando todo na parte de fora. Você vai continuar cortando toda a volta com cuidado para ficar bem redondinho, porque o acabamento, gente, é muito importante na peça. Não tenha pressa de cortar para não ficar torto, ó. Vai ficando um trabalho muito limpo, muito bonito. Bom, a gente tá terminando, já finalizando a juba. E olha só, não aparece, ó, nenhum risquinho de caneta. Bom, a juba tá prontinha. Agora a gente vai pro narizinho. Eu já risquei aqui e vou usar uma tesourinha menor. Corta em cima da linha bem certinho, que aí vai ficar um nariz bem bonitinho, bem perfeito o acabamento. Vai recortando a toda a volta com muito cuidado. Bom, a gente vai fazer o focinho agora. Só que a minha caneta fantasminha acabou, vou fazer com uma lapiseira mesmo. Vai ficar um risco bem fraquinho, não tem problemas, pode ser também, a gente faz um improviso nessas horas. Vou riscar aqui, ó, a boquinha bem fraquinho, porque eu vou bordar em cima. Tá? Agora eu vou cortar em volta. Ó, a gente vai usar essa linha preta aqui, ó, linha de meada para fazer o bordado. A gente retira um pedaço da linha, daí no caso eu já tenho aqui um pedaço cortado. A gente vai puxar só um fio, tá? Ele vem com 6 fios, é assim que puxa, ó. Dessa forma, ó. Vou colocar essa linha aqui na agulha. E eu vou fazer aqui o pontinho atrás com fio duplo, ó. Pontinha com pontinha, a gente dá um nozinho. Bom, mas antes de começar a costurar, eu vou cortar já o focinho, vou tirar o excesso aqui com uma tesoura grande. E agora, eu vou cortar o focinho com essa pequenininha. Eu vou fazer da mesma forma. O risco da lapiseira vai ficar para fora da tesoura e eu vou cortando a parte de dentro. Corta com cuidado para ficar bem bonitinho. Bom, a gente vai fazer aquele mesmo pontinho, que é o pontinho atrás, para bordar aqui. Então, a gente começa colocando a agulha lá atrás, ó, por trás do focinho, o nosso nozinho. E a gente vai fazendo o pontinho atrás. Se você quiser vir com a linha até lá embaixo reta, pode vir também. Aí você só faz o pontinho nas laterais da boquinha. Pode já puxar até lá embaixo. Mas eu vou fazer o pontinho um por um, porque eu acho que fica mais bonitinho. Bom, o pontinho é aquele mesmo. A gente encontra o pontinho lá atrás e joga uma casinha pra frente. Volta lá atrás, encontra aquele pontinho. Ó, encontrou com o de trás, passa pra frente. A gente vai fazer isso por todo o contorno da boquinha até terminar.
Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo, deixa a sua opinião, quero muito saber se você gostou dessa peça, se você gostou dessa aula, deixa aí nos comentários. Bom, a gente continua, ó, chegou até o final. Agora a gente vai puxar para o lado a boquinha. Não se preocupe com os pontinhos de trás do focinho, porque eles não vão aparecer na sua peça. Então, capricha aí na parte da frente. Ah, pessoal, vou deixar também aqui minhas redes sociais para vocês conhecerem o meu trabalho. E se você conseguir fazer essa peça, tira uma foto e me marca, @boutique de Rose. Eu vou amar ver sua peça pronta. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as minhas redes sociais e vou deixar também o link do molde dessa peça. Bom, nosso último pontinho. Se o pontinho estiver muito apertado, ó, você pode soltar um pouquinho com a ponta da agulha. Bom, aí a gente vai depois colar o nosso narizinho, dá um arremate final também lá atrás, corta a linha, ó, depois cola o narizinho. Bom, a parte do narizinho, eu tirei as duas partes do termocolante bem devagarzinho. Aí ficou um pedacinho aqui de feltro, eu vou só cortar, que puxou um pouquinho o adesivo, mas o nariz tá perfeito. A gente vai pôr um pinguinho de cola. E aí é só posicionar o seu narizinho. Olha que gracinha. Bom, a gente vai posicionar o focinho em cima da marcação que a gente fez com a caneta fantasminha. Lembrando que no final a gente vai apagar com o calor do secador. Agora a gente vai usar a cola de silicone. A gente coloca bem pouquinho para não vazar. Porque quando a gente coloca muita cola, ela acaba escorrendo. E aí o acabamento fica feio, dá para perceber que tem cola no acabamento e não fica legal. Então coloca bem pouquinho, ó, espalha bem. Não passa a cola muito grosseiramente, passa bem superficial mesmo. Centraliza e segura até colar. Bom, tá pronto, já tá prontinho. Agora a gente vai fazer a bochechinha com nossa tinta de tecido, ó, um pedacinho de papel toalha ou guardanapo. A gente vai fazer o blush no rostinho do leãozinho. Bom, esses recortezinhos de feltro também pra gente ir testando. Bom, repare que eu vou pegar agora o molde, tá vendo? Eu fiz duas marcaçõezinhas com a pontinha da caneta fantasminha e vou fazer o blush nessa região. Então, eu quero que fique iluminada essa região. Pega um pouquinho de tinta, diretamente no pincel, tira o excesso no papel. E vou testando aqui no retalhinho de feltro para ver como é que tá, ó. Tá muito forte ainda. Então, eu vou tirando o excesso. E vou passando movimentos circulares bem levinho, tá? Passa bem devagarzinho, não precisa passar forte para não ter o atrito com o feltro.
Eu vou fazendo isso novamente, a gente vai fazer dos dois lados da bochechinha, vai tirando o excesso, vai testando no feltro. Lembrando que se você não quiser usar a tinta de tecido, você pode usar também o blush de maquiagem, tá? Não tem problema. Você pode usar o blush que você tem aí na sua casa. Como é uma peça que a gente não vai ficar pegando ela na mão, ela vai ficar pendurada numa porta ou numa parede, não tem problema ser o blush também. Mas eu já prefiro trabalhar com a tinta de tecido exatamente por isso, né? Porque ela fica permanente no feltro. Continua fazendo. Ó, repara que já começou a aparecer a bochechinha. Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. Bom, a gente vai fazendo isso dos dois lados, vai tirando excesso, vai passando até ficar no tom que você goste, que você acha que tá legal. Você pode usar uma tinta, um rosa, um tonzinho mais escuro que esse, não tem problema. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, não esquece, me ajuda aí, meu canal é novo. Eu vou trazer bastante conteúdo para vocês, eu quero ensinar bastante coisa para vocês. Compartilha meu vídeo, deixa seu comentário, é muito importante para mim, a sua opinião. Olha só como já tá ficando bem fofinho o nosso leãozinho. Já tá ficando bem rosadinha a bochecha dele. E a gente continua passando até ficar um tom que te agrade, que você goste, que destaque, né, a bochechinha. Essa tinta é um rosa bebê, ela é bem clarinha mesmo, então eu tive que passar algumas vezes, deixar secar e continuei passando. Mas se você comprar um rosinha um pouquinho mais escuro, eu creio que você não vai precisar passar tantas vezes. Bom, finalizamos aqui. Agora a gente vai iluminar o rostinho do nosso leãozinho, ó. Eu tô usando a tinta branca. Olha que gracinha, que já mudou o rostinho dele, já ficou bem iluminado. A gente vai fazer isso do outro lado também, naquele pontinho, naquela marcaçãozinha que a gente fez. A gente vai colocar, ó, fazer o pontinho em cima. Ó, perfeito. Se você achar que ainda tá um pouquinho apagado, ó, coloca mais um pouquinho de tinta, mas é só pontinha, não exagera, porque senão vai ficar manchado no feltro, ó. É só um pinguinho mesmo, só pra dar uma realçada, prontinho. Gente, olha que gracinha que ficou. Chegou o momento de colocar o cabelinho no leão, no caso a juba, né? Então, a gente vai fazer essa colagem com auxílio da cola quente. Então, ó, segura o roxinho, passa a cola em toda a volta, não passa muito próximo da borda para não vazar cola. A gente não quer que apareça cola, então a gente não passa muito próximo. Assim já tá ótimo. Posiciona certinho, centraliza certinho. Bom, a gente pressiona um pouquinho. Pronto, nosso leão já está prontinho. Agora faltam poucos detalhes para a gente finalizar a peça. Bom, olha só que gracinha, gente, que ficou. Pega a sua peça, pega a sua etiqueta. A gente vai posicionar na parte de cima da cabeça do leão, da juba. Aqui é um pinguinho de cola, é bem pouquinho. É só encostar na etiqueta, ó. Não é para ter excesso de cola. É um pinguinho em cada lado, ó. Espalha bem. Ó, posiciona certinho. A gente cola na parte de cima da juba. Na parte de baixo vai ser colado o bastidor. Tá prontinha a etiqueta. Agora, na parte da orelhinha, a gente pode fazer um xizinho com a agulha. Uma cruzinha assim, ó, um charmezinho com a linha de pesponto.
Ou você pode usar essa parte aqui que eu disponibilizei lá no molde. Eu tô usando aqui um pedacinho de feltro rosa bebê e o termocolante, ó. Eu vou cortar. Essa parte, inclusive, eu nem usei a cola. Eu acabei colando diretamente o termocolante no feltro. Como é uma parte pequenininha, ele vai aderir bem ao feltro, não precisa passar ferro, nada, ele cola bem. Então, eu vou cortar aqui certinho. Ele vai ficar mais ou menos assim. Agora, a gente pega a orelhinha, ó, e tira a película. Ó, tira com cuidado. Aí é só você, ó, tem a cola, é só você já pressionar aqui que ele já vai colar. Segura que ele cola, ó. Aperta um pouquinho, já colou. Agora eu peguei um pedaço de feltro marrom. Aqui eu vou fazer o nominho com feltro marrom e um pedacinho de feltro estampado. A gente vai usar esse estampadinho aqui na plaquinha do nome. Aqui eu trouxe o nome já impresso, eu peguei e espelhei o nome, tá? Você pode usar a fonte que você quiser, o tamanho que você quiser. O tamanho que você imprimir o nome vai determinar o tamanho da sua placa. A gente vai cortar de acordo com isso, o nome, tá? Então, eu trouxe aqui uns maiores para vocês verem, ó, já espelhados na folha de sulfite. Por exemplo, o Léo, ó, ficaria uma plaquinha mais quadrada. A gente já tem um outro nome. Eu tô usando aqui a fonte Boulevard. Você pode usar a fonte que você preferir. A gente corta o nome primeiro para depois fazer a plaquinha, tá? Eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui eu já cortei o nome Lucas. Eu vou pegar um pedaço de termocolante, vou colocar a película do termocolante para cima e vou riscar esse nome, ó. Repara que dá para ver certinho. Eu vou riscar todo esse nome no meu termocolante. Vai riscando com calma, com carinho. Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. Ó. Vai fazendo todo o contorno. Pode riscar de caneta também, não tem problema. Ó, a gente já tá terminando aqui o nominho. Segura bem firme o seu termocolante para ele não andar. Aqui eu vou colocar ele, né? Eu já escrevi com a lapiseira. Eu vou colocar ele aqui. Vou colocar o paninho em cima e vou passar o ferro. Passa bem o ferro mesmo, passa bastante. Esse termocolante ele tem que derreter muito para a gente poder recortar esse nome, para ele ficar bem bonitinho, bem certinho. Então, capricha no ferro. Bom, acho que já derreteu bastante. A gente vai pegar e vai recortar esse nome, tá? Então, você recorta toda a volta. Eu vou acelerar um pouquinho aqui já. Corta com cuidado, com carinho, com amor, que seu nome vai ficar bem perfeitinho também, a letrinha, ó. Não tem como dar errado, só cortar certinho no risco. Não tenha pressa. Prontinho. Agora que a gente tem nosso nome pronto, eu já determinei aqui o tamanho da minha plaquinha. Eu já dublei o EVA. Agora eu vou passar uma camadinha de cola no meu EVA. Ah, lembrando aqui, gente, eu dei uma arredondada aqui nas pontinhas da plaquinha, que eu acho que fica mais bonitinho. Mas você pode usar aí sua imaginação para fazer sua plaquinha, fique à vontade. Ó, aqui eu vou estar colando em cima do feltro. Eu não deixei as medidas da plaquinha porque vai depender do tamanho do nome que você imprimir, tá bom? Você pode fazer uma plaquinha mais fina, mais grossa, pode fazer uma plaquinha em formato de coração. Ó, eu vou passar só mais um pouquinho de cola e vou colocar minha outra parte do feltro. Por que que eu tô colando essas partes? Porque a gente vai fazer um caseado à mão, e aí o EVA fica fixo na plaquinha, ó. Ele tá um pouquinho colado, facilita na hora da gente fazer o caseado. Você pode fazer a plaquinha na máquina de costura também, com algum pontinho decorativo. Eu preferi fazer no caseado, que eu acho que fica muito bonitinho, muito delicado.
mas é opcional. Tô usando aqui essa linha de meada para fazer nosso ponto caseado. Se você não tiver essa linha, você pode usar uma linha de costura comum, não tem problema também. Vou cortar um pedaço aqui, vou retirar apenas um fio. Ó, você acha um fio e puxa ele pra cima, ó. Pega um fio, puxa pra cima, que aí você consegue tirar ele inteiro, ó, sem embolar. Bom, agora eu vou colocar a minha linha na agulha. Gente, essa minha agulha aqui, ela é muito pequenininha mesmo. É um sofrimento para colocar a linha nela, mas no final dá tudo certo. Eu gosto de fazer o caseado com ela. É uma agulha bem pequenininha, bem fininha. Ó, aqui a gente não vai usar o fio duplo, é um fio só. Eu dou um nozinho aqui no final da linha. Aqui tá o nozinho, a gente puxa a linha pra frente. E a parte do nozinho tem que ficar maior. Bom, a gente vai começar agora o caseado, então. Como que a gente faz? A gente entra aqui, ó, na primeira parte do feltro só. Na parte da frente, ó. Entra de trás pra frente, deixa o nozinho lá no meio, no sanduichinho do EVA. Volta por trás pra fazer uma argolinha, tá vendo? A gente vai fazer uma argolinha. Ó, fez a argolinha. Antes de fechar a argolinha, a gente vai passar a linha por dentro novamente da argolinha, ó, e puxa. A gente já fechou um pontinho. Agora, a gente passa a linha, ó, no meinho aqui, lá, joga ela pro lado esquerdo, pra gente travar essa linha, ó, pra gente fazer o próximo pontinho e não ficar torto. Toda vez que a gente iniciar um pontinho caseado, a gente trava a linha. Agora, a gente pega todas as camadinhas lá de trás, vai fazer uma outra argolinha de novo. Tá vendo? Vai passar por trás. Eu acelerei o vídeo, gente, que é o pontinho caseado que todo mundo já sabe fazer, o pontinho básico. Eu acelerei o vídeo, a gente vai fechar a peça inteira, tá? É importante que o pontinho fique bem certinho, o distanciamento de um ponto com o outro. Não faz um longe, um perto, um longe. Tenta fazer tudo igual, bonitinho, mesmo tamanho, para ficar um acabamento bonito, perfeito, que a sua cliente vai olhar e falar: nossa, olha a perfeição dos pontinhos. Então, não tenha pressa, faz bem bonitinho, mantenha a distância dos pontos e fecha a sua peça inteira, tá ok? A gente vai fazer isso até terminar de fechar a nossa plaquinha. Vai fazendo com cuidado, com carinho, para você ter um ótimo acabamento. Bom, aproveita para se inscrever no meu canal, compartilha meu vídeo, me ajuda. Meu canal é novo, como eu já disse. Eu quero trazer bastante conteúdo aí para vocês, bastante coisa fofa. Aí eu conto com a ajuda de vocês. Deixa seus comentários, vocês gostaram da peça, gostaram do vídeo. Quem fizer a peça me marca também, @boutique de Rose. Eu quero ver a peça de vocês, eu quero comentar, eu quero curtir também. E estamos terminando já essa parte, ó. A gente fecha até o final, a gente termina. E depois que a gente terminar essa parte do caseado, a gente, ó, dá um arrematezinho também no final, viu, pessoal? A gente vai colar o nominho, tá? Quase pronta a nossa plaquinha já. A gente vai retirar essa película aqui, ó. A gente retira a película.
com cuidado. Agora, a gente centraliza o nome, ó, tá vendo? Ele cola bem, toma cuidado para você não estragar o nominho. Coloca mais ou menos na posição onde você quer, sem apertar, ó, que aí ele sai fácil. Então, você que vai determinar onde você quer, ó, vou colocar o meu aqui mesmo, ó. Vai apertando, que ele já vai fixando a cola no feltro. Tá vendo? Agora você aperta todas as partezinhas, ó, vai apertando. E já fica bem coladinho. Aí fica certinho. Aqui eu vou fazer as marcações pra gente fazer os furinhos. Então, é basicamente assim, ó. É 1 centímetro do lado esquerdo pro lado direito, do lado direito pro lado esquerdo e 1 centímetro de cima pra baixo. Aí é que eu vou fazer o pontinho. Então, aqui, ó. O pontinho, ó, vai ter 1 centímetro pro lado esquerdo, 1 centímetro pra cima. Aqui da mesma forma, 1 centímetro pro lado direito, 1 centímetro pra cima. Aí, nesse furinho que a gente marcou, a gente vai colocar o nosso ilhós, a gente vai furar. Ó, eu vou pegar 2 aqui. A gente vai furar nossa plaquinha. Bom, aqui eu já tô com meus 2 ilhós. Eu tô usando a cor dourada. Eu vou usar também o balancim. Ó. A gente vai furar. Eu vou usar aqui, ó. Você pode usar uma tesourinha com ponta, mas não essa. No caso, essa, ó. Com a pontinha fina pra furar. Eu vou usar aqui um agulhão, que eu tenho aqui também, essa ferramenta. Eu vou fazer o primeiro furo com ele. Vou encaixar o meu ilhós aqui. No caso, o meu ilhós, ele não tá passando pra trás ainda. Eu vou pegar esse alicate que eu tenho aqui, ó. Você pode usar também a tesoura, tá? Ó, você coloca a pontinha lá e vai rodando. Tem que abrir bem esse buraquinho. Como tem o EVA, tem 2 camadas de feltro, o ilhós acaba não passando. Então, você abre bem aqui esse buraquinho, ó. Com esse alicate aqui eu consigo abrir bem. Ó, só você ir rodando. Se você tiver, você usa também. Se não, com a pontinha da tesoura mesmo. Ó. Tá vendo? Já ficou um buraquinho maior. Ó, ele não tá passando ainda pra trás, ó. Eu vou abrir um pouquinho aqui com a tesoura. Mas eu acho que ainda vou ter que colocar o alicate novamente. Ó, ele não tá vindo ainda. Ó, eu acho que ainda não vai dar certo. Eu acho que eu não vou tentar. Eu vou... Tá vendo? Ó, se ele não passar pra cá, não adianta. Eu vou tirar ele e eu vou fazer do outro lado, ó. Eu vou tentar abrir mais o furo novamente. Ó, uma hora dá certo, que nem agora. Agora já foi, ó. E abriu bastante. Então, ó, você encaixa ele direitinho, ó, ele já tá aparecendo a ponta. Então, agora eu já consigo usar o balancim. Bom, deixa eu ver uma posição aqui melhor pra mim tá fazendo, que tá meio descômodo aqui. Vamos lá, deixa eu virar ele pra cá. Ó, agora você pressiona, pronto. Faz isso dos 2 lados, tá? Bom, agora chegou a parte das folhinhas. Eu já cortei algumas aqui. Ó, fiz aqui verdinho com poá branco. Eu vou ensinar vocês a riscarem. Aqui já tem algumas riscadas, não dá pra ver direito, mas tá riscado de caneta. Aqui é um tricoline escuro, né? Aqui eu vou riscar pra vocês verem como é fácil com esse molde, assim, ó. Então, a caneta comum, ó, é um risco só, que é um tecido mais clarinho. É da mesma forma
que a gente fez, a gente vai cortar essa folhinha também com o risco da caneta por fora da tesoura. Ó, olha como rende bastante folhinha. Então, você não precisa ter bastante tecido ou bastante feltro para fazer as folhinhas. São retalhinhos mesmo, ó. A gente começa recortando, ó, tira para fora o risco da caneta. Ó, é super facinho de cortar. Ó. Você consegue fazer bastante folhinha em pouco tempo. Então, é legal que você pode brincar com as cores também, ó. Aqui tem mais algumas que eu vou cortar. Eu acelerei um pouco o vídeo também para não ficar muito longo. Mas, gente, é facinho de fazer. Rende bastante os retalhinhos, a gente consegue fazer bastante folhinha. Ó, já tô quase terminando já. Prontinho. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o cabinho das folhinhas. É opcional. Eu finalizei essa peça sem o cabinho, ó. Você pode usar marrom, verde, a linha de pesponto também. Eu vou fazer um com linha de pesponto e vou fazer um com linha de meada. Eu peguei aqui, ó, uma linha de meada mesmo, tá? Eu tô usando aqui um fio duplo. Eu vou ensinar a fazer dois cabinhos, ó. Você põe bem na pontinha, ó, lá por trás no feltro. Ó. Puxa. Com nozinho, ó. Esse cabinho é simples, ó. E você termina com ele aqui, ó. A folhinha vai ficar assim, ó, com um cabinho no meio. A gente finaliza com um pontinho de arremate. Ó, terminamos aqui, ó. Ficou bem bonitinha a nossa folhinha. Ó, eu tô usando agora uma linha de pesponto, essa cor. Agora eu vou fazer essa folhinha com um cabinho diferente, mas eu tô usando um fio só, ó, já deu nozinho. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é o mesmo modelo da primeiro cabinho, ó, passa reto até o final. Agora, a gente volta por trás, fazendo mais uns cabinhos. Um pro lado direito, um pro lado esquerdo. Ó, a gente coloca aqui no meio, ó. Joga para um pouquinho pra direita. Depois, a gente vai lá na metade da folhinha, vai no meio de novo. E joga o cabinho pra esquerda. E depois, a gente desce lá no final dela, no meio, e joga mais um cabinho pra direita. Aí, você pode fazer quantas vezes você achar melhor, ou fazer só reto, igual a primeira folhinha. Olha que gracinha que fica. A gente também dá um arrematezinho no final, para não soltar. Bom, as nossas folhinhas ficaram assim, ó. Essa é com cabinho mais cabinho e essa com cabinho simples. Tá vendo? Fica muito bonitinho também você fazer essa decoração. É opcional, tá? É só uma ideia, fica uma coisinha diferente, ó, você mesclar também as cores. Eu acho que é uma ideia bem bacana. Você misturar os tons, ó. Aqui eu tenho verde limão, verde escuro. Tá vendo? Olha que bonitinho que fica. Bom, peguei meu bastidor agora. Repare que ele tem um pequeno defeitinho aqui embaixo. Eu vou acabar escondendo essa parte com o leãozinho. Aqui, eu vou pegar um pedaço daquele cordão rústico e vou fazer uma amarração aqui na parte de cima. Ó, a gente vai dar um nozinho simples. Por esse cordãozinho que a gente vai pendurar o nosso bastidor, ó, a gente dá um nozinho simples. Aperta bem esse nó. Agora, a gente passa o nó pra baixo. Agora, a gente vai dar um outro nó aqui, ó, dessa forma, ó. Esse nozinho, ele vai ficar escondido. Ó, então, a gente passa de novo por dentro, ó. Pra ele ficar bem seguro. Ó, você vai arrumando, ó.
Vai colocando o nozinho pra frente. A gente vai prender o nozinho depois também com um pouquinho de cola quente aqui. E na hora que a gente colar as folhinhas, não vai aparecer, vai ficar bem escondidinho. Bom, ó, aqui a gente formou a nossa argolinha, por onde a gente vai pendurar. Você pode também cortar essa pontinha, não muito rente ao nó, deixa um pedacinho, ó. Tira só o excesso. Agora, eu já arrumei aqui na posição que eu quero, eu vou passar só uma gotinha de cola. Vou pressionar o nozinho, vou segurar um pouquinho para colar. Bom, tá pronta a nossa argolinha pra gente poder pendurar o nosso bastidor, ó. O nozinho eu escondi com a cola. Agora, a gente vai marcar o centro do bastidor pra gente poder colar a plaquinha com o nome. Aqui eu tô centralizando ele na base de corte. Repara que ele encostou nas duas linhas laterais e aqui no meio eu já tenho a centralização dele, ó. Eu vou fazer um risquinho com a lapiseira mesmo ou com uma caneta. Repare, ó, já centralizei, ó. Ficou certinho, nosso centro do bastidor. A gente vai pegar mais um pedaço de cordão agora. Você corta esse cordão um pouco grande. E você, no final, ajusta a sua plaquinha por aqui. Se você achar que tá muito comprida, você vai diminuindo aqui. Aqui a gente vai dar 2 nozinhos, ó. Pra não passar. Esse nozinho não passar aqui pelo ilhós, ó. Ele fica bem firme. A gente retira o excesso aqui do cordão. Eu vou esticar meu cordão aqui, só pra mim ter uma ideia se o tamanho tá bom, mas eu acho que eu cortei já um tamanho legal. Eu vou só medir, ó, mais ou menos, ó. Acho que tá legal esse tamanho mesmo que eu cortei. Bom, nosso leãozinho vai ficar assim, centralizado, e essa cordinha, ela vai ficar na parte de trás. A gente vai colar na nossa marcação, e a cordinha também não vai ficar aparecendo. Aí, a gente dá o segundo nozinho do outro lado. Ó, eu vou medir aqui mais ou menos, ó. Mas esse tamanho já ficou ótimo pra mim. Eu achei que ficou um tamanho legal. Então, eu não vou cortar mais o cordão, vai ficar dessa forma mesmo. Ó, os 2 nozinhos estão prontos, eu já defini o tamanho da minha plaquinha, agora eu vou centralizar esse cordão. Bom, vou esticar um pouquinho aqui meu cordão, ó, ele vai ficar mais ou menos dessa forma na hora que eu prender ele. Agora, a gente vai colar o cantinho do cordão com um pinguinho de cola quente, ó. Eu vou fazer um pontinho aqui e um pontinho aqui. Passa só um pouquinho de cola quente no cordão mesmo, e aí você posiciona no feltro e segura um pouquinho. Bom, acabou não colando, mas eu vou passar novamente a cola, ó. A plaquinha, ela vai ficar assim, tá vendo? Então, você tem que colocar o cordão na posição certa. Eu vou colar novamente. Ó, é só um pinguinho de cola, é bem pouquinho. Daí, é só você esticar o cordão e segurar um pouquinho até a cola secar. Ele já ficou na posição correta. A gente vai fazer isso do outro lado. É bem pouquinha cola. Estica novamente, ó, segura. Bom, ficou prontinho. Aqui ficou um pouquinho de cola. Se acontecer isso, você retira com a pontinha da tesoura, ó. Vai cortando aos pouquinhos, que acaba saindo o excesso da cola quente. Bom, para marcar a nossa plaquinha, a gente vai estar usando como referência a nossa base de corte. Bom, para marcar, é muito fácil. A gente vai alinhar as laterais com uma linha reta. E a parte de baixo também a gente vai
centralizar com uma linha reta, ó. Aqui eu tenho 16 centímetros de plaquinha, então eu vou dividir por 2, seria 8. Então, 8 é aqui, seria o meio. Agora, a gente vem com a cola quente naquela outra marcaçãozinha que a gente fez, põe um pinguinho de cola quente e encosta essa marcação de caneta, segura a nossa cordinha até colar. Passa só mais um pouquinho de cola nas laterais para reforçar. Bom, repare que já colou, a nossa cola já secou, tá bem presinho, tá bem fixo o nosso cordãozinho. Agora, a gente vai aplicar o rostinho do leão. Ó, a nossa plaquinha já está fixa. A gente pega o rostinho do leão, ó, a etiquetinha pra cima, não passa a cola direto nele, a gente vai passar a cola no bastidor. Primeiro, a gente vai centralizar ele, ó. Então, o bastidor vai ficar na metade do rostinho dele, nem muito pra cima, nem muito pra baixo, ó, na metade. Na centralização, eu tenho que ficar no meio do roxinho, assim não pode, nem muito para baixo. Então, vai ficar mais ou menos na altura do olho dele, o bastidor, a parte de trás do bastidor. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui só para ter uma base. Tô fazendo a olho mesmo. Para mim poder aplicar a cola, eu vou aplicar dessa parte onde eu risquei até a outra. Bom, agora a gente vai centralizar aqui o nosso leãozinho, ó. Repara que o bastidor tá bem no meio do rostinho dele. Pressiona, segura um pouquinho. Ó, vou segurar mais um pouquinho, mas provavelmente ele já tá fixo já, porque a cola quente cola super rápido. Ó, prontinho a plaquinha, o rostinho. Já tá quase pronto o nosso enfeite. A gente vai usar agora outro pedaço do cordão, a gente vira ao contrário a nossa peça, enfia essa pontinha aqui por trás, vai dar um pinguinho de cola quente e vai começar a passar o cordão por toda a volta do bastidor, ó. Vai passando um pinguinho de cola, vai rodando o cordão, ó. Um pinguinho de cola, vai fazendo isso a toda a volta. Lembrando que o pinguinho de cola, ele fica na parte de trás do bastidor. Ó, a gente passa por trás. Aí, conforme você for colando, tenta manter a mesma distância, ó, de um cordão para o outro. Vai girando, vai fazendo isso por toda a peça, até chegar no final. Continua colando e mantendo uma distância. Tenta manter a mesma distância na hora de dar a volta no cordão, para ficar bem bonito o seu trabalho. Quem quiser me marcar quando fizer essa peça, eu vou amar ver o resultado da peça de vocês, a criatividade de vocês. Usem a criatividade, ousem da sua criatividade, ó. Finalizando, aqui a gente vai fazer da mesma forma, ó. Cortou a pontinha, um pinguinho de cola quente aqui por dentro e você já pode finalizar. Coloca a pontinha com cola por dentro do bastidor para esconder, para o acabamento ficar perfeito. Bom, aqui ficou pronta essa etapa. Agora a gente vai colar as folhas.
Eu ainda não colei, eu só posicionei as folhinhas da forma que eu quero. Eu vou colar de 2 em 2, você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu vou colocar uma do lado esquerdo, uma do lado direito e tô mesclando as cores. Tô usando uma escurinha e uma clara. Aqui a folhinha acabou escondendo o nosso nó, então ficou um acabamento perfeito. Com as folhinhas já separadas da forma que eu quero, da cor que eu quero, eu vou continuar colando toda a volta. Repara que eu fui colando a folhinha do lado esquerdo sempre uma escura e a folhinha do lado direito uma cor mais clara. Eu continuei fazendo isso por toda a peça. Aqui acabei colando o lado errado, a cor do lado errado, e troquei. Coloquei novamente para ficar tudo igual. Aí eu separei algumas folhinhas pra gente colando pela parte de dentro. Eu fui fazendo vários grupinhos da mesma forma, fui intercalando pela parte de dentro. Eu tentei seguir a mesma simetria de cores, lado direito a clarinha e lado esquerdo a escura, para ficar um trabalho igual, bem bonito também o acabamento, ó. Então, eu colo do lado direito uma folhinha clara e do lado esquerdo uma folhinha escura. Aqui você vai usando a sua imaginação, cola da forma que você achar que fica melhor. A nossa peça já está finalizada e eu tô apaixonada, gente. Olha que graça, que peça delicada, que peça fofinha, uma peça fácil de fazer. Com certeza é uma peça que tem bastante saída no nicho de maternidade, porta de maternidade, quartinho de bebê, tá? É uma peça fácil, é uma peça super vendável. Eu preparei essa aula com muito amor e carinho, especialmente para vocês. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve, aproveita para se inscrever. Deixa um comentário se você gostou do conteúdo, compartilha meu vídeo e um grande beijo para vocês.